Amados, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 1 até o versículo 6. Gênesis, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 6. Assim diz a palavra. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não tens dado filho, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-se isso por justiça. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, unja a tua palavra e fale conosco nessa noite, amado, doce e precioso Espírito Santo. Amém. Amados, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós olhamos para a vida de Abrão, ainda não era Abraão. Nós vemos no capítulo 12 a direção que Deus dá para Abraão. O Senhor sempre dava uma palavra para Abraão, e disse o Senhor: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Ali o Senhor dá uma palavra para Abraão. Abraão, ele obedece essa palavra, sai da sua casa, sai da sua parentela e começa uma jornada totalmente da dependência de Deus, totalmente dependendo de Deus a cada dia. O que Deus mais espera de mim e de você é esta dependência. Não é na força do nosso braço, mas é na dependência de Deus. Não é aquilo que sabemos, conhecemos, mas aquilo que podemos receber e aplicar e receber da parte de Deus todos os dias da nossa vida. É como o Senhor nos leva a entender que quanto mais dependente nos tornamos dele, mais vamos aprender a caminhar com esse Deus que servimos, com esse Deus que adoramos, com esse Deus que exaltamos. E nós vemos que quando Abraão ele parte, ele leva consigo o seu sobrinho Ló, e ao decorrer dessa caminhada, Abraão edifica altares ao Senhor. E ali em Gênesis capítulo 12, no versículo 7, diz: e apareceu o Senhor a Abraão e disse. Agora Abraão, ele tem uma palavra de Deus, agora o Senhor aparece para ele e diz novamente. Então é muito importante nós estarmos atentos àquilo que Deus está nos dizendo, as direções que Deus está nos apontando e aonde Deus quer nos levar. Em toda essa história aqui nós vemos que Abraão agora ele passa ali juntamente com a sua esposa no Egito, e nós vemos ali que naquele lugar houve fome, houve dificuldade, mas mesmo assim o Senhor estava com ele. Mesmo assim o Senhor respaldou a ele. Querido, o que passa ali fora, o que acontece ali fora, o que está passando no mundo, não pode afetar a sua fé, não pode afetar a sua dependência de Deus, não pode afetar a sua intimidade com Deus, porque Deus vela para aqueles que são dele, Deus vela para aqueles que têm fé nele, Deus cuida daqueles que dependem dele, que confiam nele. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ali no capítulo 13 que agora Abraão, ele se tornou um homem muito rico. Agora, além de ser muito rico, ele tinha muito gado, prata e ouro. Quando nós olhamos em toda essa história, nós vemos que Abraão agora, o próprio Senhor apareceu a ele, o Senhor falou com ele, o Senhor guardou ele, o Senhor abençoou ele. Se nós formos olhar, esse aqui já era um homem que poderia dizer:
Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo até aqui. Se nós formos olhar no contexto de tudo que Deus já fez na vida de Abraão, ele não precisava esperar mais nada, porque tudo que o homem esperava, ele já recebeu da parte de Deus. Mas aconteceu um pouco mais adiante, no capítulo 14, que Abraão, ele chamou os da sua casa, os que foram criados na sua casa, e agora Abraão, ele tem uma vitória contra alguns reis. E mais uma vez, Deus honrou Abraão, e honrou com os da sua casa. E mais uma vez, Abraão realmente viu o favor de Deus, viu realmente que Deus estava cuidando dele, Deus estava cuidando da sua casa, Deus estava dando vitória, Deus estava levando a ele a conquistar, a avançar, a crescer. Querido, quando nós olhamos para a vida de Abraão até aqui, nós falamos, nossa, como que Deus cuidou desse homem? E a primeira pergunta eu quero te fazer aqui, quantas coisas Deus já fez na sua vida? Pare um minutinho e pense, quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? Quantas coisas o Senhor já fez na sua casa? Quantas vezes Deus interviu em situações que era impossível para o homem, mas Deus mostrou que é possível para ele? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quando nós olhamos, irmãos, para 5 anos atrás, 10 anos atrás, olha onde você estava, olha a condição que você estava, olha onde você está hoje. Alguém fez isso acontecer na sua vida, alguém levou a você nesse estágio, alguém trouxe você nesse estágio, e é o Deus Todo-Poderoso. Agora, Abraão, quando ele olha para trás, ele vê todas as realizações que o homem poderia realizar. Sim, mas faltava algo. Abraão agora, ele sabia que faltava algo e somente Deus poderia fazer que essa falta fosse suprida. Somente Deus poderia intervir na vida dele para provar mais uma vez que Deus estava cuidando dele de todas as coisas. E no capítulo 15, o que me chama a atenção, no versículo 1 que nós lemos diz assim, depois dessas coisas, de tudo que Deus já tinha feito, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão dizendo, não temas, Abraão, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Agora o Senhor traz a ele essa palavra, e o Senhor está dizendo, fica tranquilo, eu estou contigo, eu estou te guardando, eu estou te protegendo, eu estou te honrando, fica tranquilo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Eu sou aquele que vai à frente de você, eu sou aquele que está à frente de você, eu sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que estendo as mãos sobre você, eu sou aquele que estou com você. Querido, Abraão aqui já poderia ficar feliz, satisfeito, mas Deus, ele conhece o coração do homem, Deus, ele conhece o pensamento do homem, de tantas coisas que Deus fez, com certeza, Abraão estava feliz, Abraão estava contente, Abraão estava alegre, mas no interior de Abraão ainda faltava algo. Algo que ele não tinha conquistado, algo que ele não tinha recebido, algo ainda que ele não tinha experimentado da parte de Deus. Porque até aqui você já experimentou muitas coisas de Deus, já viveu muitas coisas de Deus, mas Deus tem algo reservado para você ainda. Vou repetir de novo, Deus tem algo reservado para você ainda. Deus tem algo reservado para você ainda, que você não experimentou, que você não viveu, que você não recebeu, que ainda você não acessou em Deus. E agora, a palavra do Senhor diz que o Senhor agora, ele vai conversando com Abraão, e Abraão chega no momento que nós vemos ele questionar a Deus. É interessante que nos versículos anteriores você não vê Abraão questionando Deus, você não vê Abraão interagindo com Deus, mas agora no versículo 3, e disse mais Abraão, eis que não tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Abraão falou assim, Senhor, o Senhor já me deu tudo como podia receber, ter, eu tenho, mas o meu herdeiro? Porque quem herda herança é o filho. A herança é para o filho.
Abraão não tinha um filho. E ele até pensa que poderia vir do seu servo leal, do seu discípulo leal, daquela pessoa leal que estava com ele na casa dele, que era o seu servo. Mas o Senhor diz para ele diferente. Porque às vezes você espera que algo vai acontecer na sua vida de um jeito, mas Deus tem preparado de outra maneira. Às vezes os seus olhos estão naquilo que é mais fácil. Guarda essa palavra. Às vezes os seus olhos estão naquilo que é mais fácil, mas Deus vai trazer aquilo que é improvável. Às vezes os seus olhos estão em coisas fáceis, mas Deus vai trazer aquilo que é improvável para mostrar e provar que Ele é Deus. Aleluia! E mais uma vez veio a palavra do Senhor. Não veio da palavra de um homem, mas veio a palavra do Senhor. No versículo 4: eis que veio a palavra do Senhor e dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que as tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Agora o Senhor está dizendo, não é para esse caminho que você vai receber essa vitória, é para o outro caminho que vai vir. E vai vir através de você. Vai vir através de você. Vai vir através de você. É você que vai gerar, é você que vai produzir, é você que Deus vai usar, é você que Deus vai trazer a resposta que você está esperando. Porque Deus está dizendo: Abraão, é de você que vai sair o teu herdeiro, é de você que eu vou cumprir a minha promessa, é através de você que eu vou estabelecer o meu propósito. Abraão, é através de você que eu vou cumprir aquilo que eu prometi. Deus vai manifestar, querido, é através de você. Tem coisas que Deus manifesta através de pessoas, tem coisas que Deus manifesta através de coisas, mas tem coisas que é específico com você. É com você. Agora, na mente de Abraão, porque a gente quer raciocinar, a gente quer pensar. Quem sabe ele pensou: mas eu sou tão velho, eu já sou um homem avançado de idade, a minha esposa é uma mulher avançada de idade, como isso é possível? Deus não trabalha no seu raciocínio, Deus trabalha na sua fé. Deus não trabalha naquilo que você fica raciocinando, como vai ser, de que jeito vai ser, de que maneira vai ser. Não. Deus trabalha na sua fé. Deus trabalha no sobrenatural. Não é no natural. Deus trabalha em outro nível, é no nível do sobrenatural. O natural você faz, o sobrenatural somente Deus pode fazer. Agora Abraão, ele está animado, presta atenção. Agora Deus chega para ele e fala: eu já cumpri tantas coisas na sua vida, e agora vai nascer de você um que vai ter o teu herdeiro. Ele ficou feliz, ele ficou contente. Mas como isso seria possível? Então quer dizer que Abraão é um gerador? E ele estava gerando o quê? Não uma semente, mas sementes para abençoar nações. É um gerador. O que fazer gerar? Minha mão gerar. O que você gera vai se manifestar. E a Bíblia diz agora que Abraão, ele recebe essa palavra de quem? Quantas palavras você já recebeu do Senhor? Quantas palavras você já meditou na Bíblia, gostou, achou lindo, falou: nossa Deus, essa palavra é para mim. Mas essa palavra não é somente para você receber, é para você gerar no seu espírito. É você crer: não, está escrito aqui, a Bíblia diz o que eu tenho, o que eu posso, o que eu sou. E se a Bíblia diz que é possível, é possível. Se a Bíblia diz que eu tenho. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. É você tomar essa palavra, você declarar essa palavra, você decretar essa palavra, você viver essa palavra. A palavra está junto à sua boca. E agora Abraão recebe esta palavra. Quem sabe ele já está feliz: eu vou ter um herdeiro, então não preciso mais preocupar, Deus vai me dar um herdeiro. Deus dá aquilo que você precisa. Mas ficou só nisso? Não, o Senhor ainda precisava fazer algo a mais.
Tantas coisas, irmão, a gente já ouviu, a gente ouve novamente, mas Deus, Ele tem uma maneira de ativar essa palavra em nós. E agora no versículo 5 começa o que Deus tinha para ele. Então o levou fora. Segura aí, deixa esse versículo aí. Primeira coisa, Abraão está dentro da sua tenda. Abraão está dentro do seu convívio natural. Abraão está na sua zona de conforto. Abraão está só olhando o que está dentro, o que conquistou, o que avançou, o que ganhou, o que venceu. Ele está somente olhando ali dentro da sua tenda aquilo que ele realizou. Mas tem coisas que Deus tem que colocar você para fora, para você começar a ver o que Ele tem para realizar fora da tenda, fora das suas realizações, fora daquilo que você entra na sua casa, fala: Deus, obrigado por essa casa, obrigado por essa conquista, Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Porque quando você entra dentro da sua casa, do seu convívio, você começa a ter lembranças de coisas que você conquistou, que você recebeu, coisas que você alcançou. Mas aqui, do lado de fora, já não é mais o seu ambiente, já é o ambiente de Deus. E muitas vezes Deus está nos impulsionando para fora. Porque aqui dentro você tem provas daquilo que Ele já fez, mas aqui do lado de fora Ele vai provar para você que ainda continua fazendo, que continua estabelecendo, que continua realizando. E agora o Senhor chama assim: Abraão, sai agora para fora, porque o que eu te prometi já cumpri aqui dentro, mas o que eu estou te prometendo agora é outro nível, é outro estágio, é outro ciclo. E aí diz a palavra: então o levou fora e disse. Mais uma vez o Senhor está dizendo, foi o Senhor que disse. Agora olha o que o Senhor disse para ele: olha agora para os céus. O Senhor está dizendo para ele: o que você está vendo na sua tenda? É uma lamparina? O que você está vendo na tua tenda aqui? É uma iluminação baixa? Agora deixa eu te mostrar outro nível. Olha para o céu. Você tem como medir o céu? Você tem como ter uma noção da extensão dos céus? Muitas vezes Deus está te chamando assim: vem cá, eu tenho algo muito maior que os seus olhos ainda não viram, que os seus ouvidos ainda não perceberam, e olha só a dimensão onde eu quero te levar agora. Irmãos, o céu é magnífico. Às vezes eu estou viajando para outro país e acontece nesse voo o dia começar a amanhecer. E é uma coisa linda, porque o avião ele voa sobre as nuvens, acima das nuvens, 800 e poucos quilômetros, muitos pés de altura. E quando você vê o dia nascendo assim, você vê um contraste de um lado escuro, mas você vê o dia nascendo de cá, é uma coisa linda. E quando você está viajando num avião e você vê as nuvens por baixo, você vê aquele mar de nuvens e você vê aquele céu azul lindo. E você está viajando, às vezes quando você vai para a África, são 16 horas de voo, os céus, 16 horas você está vendo os céus, e sem continuar ainda, você vai continuar vendo os céus. É uma coisa extraordinária. Muitas vezes Deus quer te mostrar algo extraordinário que você ainda não percebeu. Muitas vezes Deus quer te mostrar algo extraordinário que ainda você não percebeu, porque você está focado na sua tenda. Deus está te chamando para coisas maiores. Então Deus agora ele estava o quê? Ativando a fé de Abraão para outro nível. Olha para os céus. Meu Deus, que coisa linda. Você já parou um dia da sua correria, às vezes o seu automático todo dia, para parar e ver os céus? Você observa que todos os dias um céu não é igual ao outro. Deus ele vai lá e capricha, vê as nuvens de cá, põe as nuvens de cá. Na manhã você vai ver de outro jeito, depois de amanhã outro jeito. Você pode viver milhares de anos, você vai ver que todo dia Deus ele faz um arranjo lindo nos céus. Um dia não é igual ao outro. Mas agora o Senhor tem o que? A atenção de Abraão. Olha os céus.
Senhor, estou vendo. Mas o Senhor agora chama a atenção de Abraão para outro nível. E conta as estrelas. Naquela época não tinha a tecnologia de hoje, não tinha os telescópios de hoje. Agora eu fico imaginando, naquela época a luz era bem precária, e às vezes a gente sobe no monte de madrugada para orar, e está tudo escuro, e você vê como o céu fica lindo, aquelas estrelas brilhando, mas é impossível de contar. E por que o Senhor está dizendo para ele contar? Porque tem coisas que você consegue alcançar, mas tem coisas que Deus vai levar você a alcançar outro nível. Isso para Abraão era impossível ter essa contagem das estrelas. E muitas vezes Deus está dizendo assim para você: aquilo ainda que eu tenho para você é tão grande que você não vai conseguir medir, entender e compreender a dimensão que eu tenho para você. Porque quando você depara com o céu já é grande, quando você depara com o céu cheio de estrela, é algo fabuloso, criação de Deus. E muitas vezes Deus está nos mostrando algo maior. Mas eu quero te falar uma coisa aqui hoje. Essas coisas maiores de Deus, Deus tem que te levar para fora da tenda. Porque na fora da tenda, Deus vai te revelar, muitas vezes aquilo que não vai revelar dentro. Porque dentro da tenda é o seu espaço, fora da tenda é o espaço de Deus. E o espaço de Deus é ilimitado. E agora o Senhor continua a falar com Abraão e me chama a atenção aqui. Se podes contar. E agora o Senhor fala para ele: você é capaz de contar? Eu fico imaginando que Abraão olhou e falou assim: não. Assim as promessas de Deus na sua vida. Você consegue contar as promessas que Ele já cumpriu? Você consegue contar as promessas que Ele vai cumprir? Você consegue compreender quantas promessas ainda estão de pé na sua vida? Porque tantas coisas você já contabilizou até agora, tantas coisas você já contou que Deus já fez, mas as outras que o Senhor vai fazer. E eu fico imaginando Abraão interagindo com Deus e Deus agora fazendo perguntas para Abraão. Você vê que Abraão não responde nada. Você vê aqui que Abraão está em silêncio. E o Senhor faz a promessa agora, no final. E disse-lhe: assim será a tua. Por que Deus deixou a promessa por último? Deus não poderia colocar lá no início? Mas Deus estava mostrando para Abraão que ainda tinha muitas coisas para ele realizar na sua vida. Deus estava apontando para Abraão que tinha muitas coisas que o Senhor iria realizar na sua vida. O Senhor estava levando Abraão a olhar para a dimensão que Abraão ainda não tinha entrado em Deus. Uma dimensão no nível de fé que ele viveria, ele acessaria coisas maiores de Deus. E aonde Deus agora chega e mostra o esplendor das estrelas, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, olha o que eu fiz. E se eu fiz essas constelações, você pode entender o que eu posso fazer na sua vida. Então entenda uma coisa. Você vê que Deus, Ele traz o seu esplendor primeiro, mas no final Deus traz a sua promessa. Quantas promessas Deus já te fez? Quantas promessas Deus já te prometeu? Quantas promessas Deus já falou na sua palavra, direcionadas à sua vida, à sua casa, à sua família, ao seu trabalho, aos seus negócios? Quantas promessas a Bíblia tem? São mais de 7.000 promessas, pastor Netinho? Mais de 7.000 promessas? Então tem muita promessa ainda disponível para nós. Mas agora o Senhor diz para ele: assim será a tua descendência. Mas aqui que entra, você crê realmente em Deus. Ele não tinha um filho, e como ele teria uma descendência se ele não tinha um?
Ele só estava com uma palavra. Ele só tinha uma palavra, que nasceria da sua entranha um herdeiro. Mas um herdeiro é uma coisa, uma descendência é outra. Mas quando você confia na palavra do Senhor, aquilo que os seus olhos você acha que é pequeno, Deus, Ele pode multiplicar de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz que nós somos descendências de Abraão. Por quê? Porque um homem ousou a crer na promessa de Deus. E a minha pergunta para você aqui hoje é: ouse crer nas promessas de Deus. Se Deus já fez, Ele quer mostrar para você nessa noite que Ele é capaz de fazer muito mais. E aonde foi a resposta de Abraão interagindo com Deus? No versículo 6 agora: e creu ele no Senhor, e isto lhe imputou isso por justiça. Ele entrou em acordo com Deus. Eu creio. Eu creio. Eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa promessa, eu tomo posse daquilo que o Senhor prometeu para mim. Eu tomo posse que eu vou ser um pai de multidões. Eu tomo posse que eu serei o pai de nações. E ele creu. Ele não precisou assinar um papel para o Senhor. Ele não precisou colocar algo material para que Deus cumprisse. Ele creu. E isso foi suficiente. E quando nós olhamos lá para o livro de Hebreus, nós vemos a galeria da fé e nós vemos o nome de Abraão ali. Por quê? Porque esse homem ousou a crer, esse homem creu, e isso foi o suficiente para Deus cumprir na vida dele o que havia prometido. Então, queridos, eu quero te dizer uma coisa nessa noite: ore para aquele que já está fazendo e continue os seus olhos firmes naquele que vai fazer. Então, entenda uma coisa: não é porque você já viveu tantas coisas, não é porque você já acessou tantas coisas em Deus, que Deus parou de fazer, que Deus parou de realizar. Não, Deus ainda continua disposto a fazer mais coisas na sua vida. E mais ali na frente nós vemos que Deus, Ele dá o seu filho Abraão, agora já é Abraão, e Deus põe à prova Abraão com seu filho Isaque. Era o seu único filho até o momento, e Deus agora prova a fé de Abraão. E quando ele está subindo com seu filho em direção à montanha para apresentar o seu filho ao Senhor, o seu filho faz uma observação interessante. Ele fala: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Aonde está o sacrifício? Abraão, naquele momento, ele poderia falar algo ali para o seu filho, mas quem caminha com Deus sabe o que Deus é capaz de fazer. E ele vira para o seu filho: filho, Deus proverá. Filho, fica tranquilo, Deus proverá. Porque pessoas de fé não andam por aquilo que vê, mas caminham por aquilo que crê. E às vezes tem promessas na sua vida que Deus já falou, que Deus prometeu, e você fala: Deus, mas até agora não cumpriu.
Até agora não aconteceu. Será que Deus não quer levar você para fora da tenda? Nessa noite? E dizer assim, talvez você está operando em um nível, e eu estou te chamando para outro nível. Eu estou te chamando para uma nova estação. Aqui dentro você tem o conforto, você tem a segurança, mas aqui fora você tem a dependência. Aqui você só tem que depender de mim. Olha as estrelas do céu, você pode contar. Eu já fiz tantas coisas grandes, mas olha as maiores que eu vou fazer agora. Você pode contemplar os céus, a dimensão, a extensão. Aquilo que eu tenho para os meus filhos é algo grande, é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo esplendoroso. Nós começamos um trabalho que chama CDC, Casa de Comunhão, e a igreja ela tem que ir para fora, ela tem que sair da tenda, ela tem que sair das quatro paredes. E nós estamos vendo vidas sendo salvas, restauradas, curadas, libertas pelo poder de Jesus. O Espírito Santo está manifestando em todas as reuniões. E ontem nós tivemos a primeira colheita dos frutos desse trabalho. E eu gostaria até aqui de pedir vocês que tomasse realmente essa paixão por almas, essa paixão por vidas. Vocês que estão aqui no altar ministrando, conversa com o pastor Netinho. Ô pastor, a gente pode começar numa casa, numa família? Pode. O pastor vai entregar para vocês o material, é uma lição por semana. E ali vocês vão começar a conquistar vidas para Cristo. Talvez vocês possam se conectar, porque aqui cada um tem uma rede de amigos, de pessoas que são ligadas a você, amigos, colegas, pessoas próximas do trabalho, familiares. Pergunte se as pessoas, se elas querem receber a palavra de Deus na casa delas. Pergunte se elas querem receber uma oração na casa delas. Talvez o pastor Netinho não vai conseguir alcançar todas as casas, mas você vai ajudar ele. Você que é um diácono, você que é uma diaconisa, você que está servindo no altar do Senhor, servindo aqui na igreja, se coloque como voluntário. Eu quero levar essa palavra também. Eu quero alcançar vidas para Cristo. Eu quero estar aqui na tenda recebendo, mas eu quero estar lá fora ministrando o que é aprendido aqui. Eu quero realmente ver essa cidade se rendendo aos pés do Senhor Jesus, querido. E eu dizer uma coisa para você, dentro da tenda é muito bom, é muito gostoso, mas ali fora é um campo desbravado. Ali fora é corações que precisam receber a boa semente, receber a palavra de Cristo e o toque do Espírito Santo. E muitas vezes Deus está esperando de nós só o quê? Eis-me aqui, Senhor. Abraão, quando ele saiu da sua casa, da sua tenda, da sua parentela, melhor, da sua casa, do meio da sua parentela, ele disse, Senhor, eis-me aqui. Então entenda uma coisa, querido, essa palavra hoje está sendo ministrada para você, para Deus te levar a outro nível, mas quantas pessoas ali fora Deus também quer levar? E eu sempre falo que nós não podemos ser um poço, nós precisamos ser um rio, porque o poço acumula água, mas o rio não, o rio ele transborda a água onde passa. E aonde o rio passa, vidas são alcançadas. Aonde o rio passa, você vê a natureza viva, você vê vida, você vê realmente a manifestação dessa água que passa. E nós precisamos, queridos, tomar um passo hoje a mais de fé. Até que hoje, a sua fé, você tem visto que Deus tem feito coisas grandes. Mas eu quero chamar você aqui hoje a entrar no novo nível de fé, a fazer coisas que você não fez, a orar orações que você não orou, a evangelizar pessoas que você não evangelizou, visitar pessoas que você não visitou e viver as promessas de Deus que até hoje você não viveu.
e acessar as promessas de Deus, ainda que você ainda não percebeu que são suas por direito em Cristo Jesus. Eu quero desafiar você hoje e chegar e falar: Senhor, até aqui o Senhor disse, eu obedeci, segui e o Senhor cumpriu, mas agora o Senhor está me chamando para o novo ciclo, o Senhor está me chamando para coisas novas. É desafiador, às vezes bate o medo, a insegurança, mas a dependência de Deus é maior, porque eu imagino que naquela noite adiante, o sono de Abraão nunca foi mais o mesmo. Eu penso que quando Abraão ele voltou para dentro da sua tenda, ele olhou para Sara e falou: Sara, você vai ser mãe de nações, e eu vou ser pai de nações. Eu imagino que todas as vezes que Abraão olhava para Sara, Joel, Abraão falava assim: Sara, você não tem noção o tão poderoso é o seu ventre. Sara, você não tem noção o que o seu ventre vai gerar, o que o seu ventre vai produzir. Você não tem noção daquilo que Deus já preparou você para fazer. E às vezes vinha o desânimo, às vezes até a falta de fé de Abraão. Mas eu penso que de madrugada Deus acordava Abraão, porque quando Deus te acorda de madrugada é para você orar. Não é que você perdeu o sono, não. Deus está chamando você para orar, Deus está chamando você para ter um tempo de comunhão com Ele. Eu imagino que às vezes quando Deus acordava Abraão falava: meu Deus, está passando tanto tempo, pai, e cadê o meu herdeiro, cadê meu filho? Aí Abraão chegava na porta da tenda, olhava para o céu e falava: a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Eu fico imaginando, meu irmão, que toda vez que ele olhava para o céu, ele dizia: Deus prometeu e a promessa ainda está de pé, e eu creio. E ele voltava para sua casa, voltava para sua tenda. No outro dia: Sara, você vai ser mãe. Porque às vezes Deus usa algo para te lembrar que a promessa ainda está de pé. E todas as vezes que Abraão punha a cara para fora da tenda, eu olhava para o céu e falava assim: este é poderoso, aquele que prometeu. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Aleluia. Pastor Netinho, vou deixar você encerrar. Vamos ficar de pé então, queridos, vamos orar. Amém? Aleluia. Tem coisas maiores te esperando, queridos, além da tenda. A tenda é um estágio, é um nível, é um ciclo. Mas Deus está nos chamando nessa noite para coisas maiores. A tenda é o seu lugar de repouso, é o seu lugar de segurança, é o seu lugar onde você já viu como é capaz Deus de fazer coisas grandes. Mas Deus está nos chamando aqui hoje. Dá um passo de fé a mais. Como Jesus disse para Pedro, né? É tu mesmo, Senhor, sou eu. Então tira o pé para fora do barco. Sabe que nessa noite a gente não está precisando tirar o pé para fora do barco para a gente ver coisas maiores? Sabe que não está na hora de Jesus estar nos chamando para pôr o pé para fora do barco e andar sobre as águas? Aleluia! A viver coisas que outros não viveram, a fazer coisas que outros não fizeram, a receber coisas que outros não receberam. Querido, é para você que o Senhor tem esse tempo agora, é para você que o Senhor tem esse... É agora, meu querido, é o tempo agora. Jesus está voltando, o Rei da Glória está voltando. Então se atreve nessa noite a dizer: Senhor, eu vou sair para fora, eu vou viver coisas sobrenaturais, eu vou caminhar no sobrenatural do Senhor. Não é com os outros que o Senhor está falando, o Senhor está falando contigo. Porque muitos vão chegar para você: você não era assim. Como você ficou desse jeito? Como que aconteceu na sua vida? Eu vi alguns anos você era desse jeito, mas hoje você está de outro jeito. Você vai dizer: foi Deus, como Deus fez na vida de Abraão.
Deus também está fazendo na minha vida. Deus vai fazer na minha vida, eterno Deus, poderoso Pai. Nós chegamos diante do Senhor nessa noite, Pai. Meu Deus, como o Senhor mudou a história de Abraão e o Senhor trouxe a ele ao nível de Abraão, Senhor, muda a nossa história nessa noite. Senhor, nos leva, Senhor, a um novo nível, ao novo ciclo. Nos leva, Senhor, a viver, a caminhar em coisas que não vivemos e caminhamos até hoje, Pai. Deus, nós queremos viver todas as promessas que o Senhor tem na sua palavra. Nós queremos viver todas as promessas que está escrito a nosso respeito. Tudo que foi colocado no livro de cada um aqui, meu Pai, o livro de destino, o livro de cada pessoa que aqui está, nós queremos viver, meu Pai, cada promessa que ali está anotada, cada promessa que foi escrita. Meu Senhor, se algum momento da nossa vida nós saímos do Teu propósito, se algum momento da nossa vida nós saímos fora do propósito que o Senhor tinha para nós, que o anjo do propósito nos coloque no propósito novamente, que nos coloque alinhado com os céus, o propósito que o Senhor tem para nós, meu Pai. Mas Deus, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a Tua palavra, meu Deus, e nos leva, Senhor, a viver coisas maiores, a coisas tremendas, a coisas sobrenaturais, porque Tu és um Deus do sobrenatural, Tu és um Deus de obras grandes, Tu és um Deus de obras completas, Tu és um Deus de obras sobrenaturais, meu Pai. E nessa noite, meu Pai, nós estamos como Abraão, nós temos a Sua promessa, nós temos a Sua palavra, e por isso, Deus, nós cremos que nós vamos viver coisas maiores, meu Pai. E o Senhor prometeu para Abraão, é de você, Abraão, que vai sair um herdeiro. Então nós cremos que através da nossa vida, o Senhor vai fazer algo grande, que vai abençoar centenas, milhares de pessoas, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha usar a nossa vida para abençoar centenas, milhares de pessoas, meu Pai. Como o Senhor abençoou Abraão, ele foi fecundo, ele gerou um filho que hoje, Senhor, faz parte, Senhor, da história que alcançou nações. Assim seja a nossa vida, assim seja na nossa vida, meu Pai. Nós somos ali, Pai, herdeiros de Abraão, por causa da promessa, porque aquele homem creu. Eleva a nossa fé nessa noite, nos leva a outro ciclo, nos leva a outro nível, Pai. Deus, que quando nós olharmos para o céu, quando nós olharmos para as estrelas dos céus, nós iremos olhar e dizer: a promessa ainda está de pé, a palavra de Deus ainda está de pé a meu respeito, a palavra de Deus está de pé ainda a respeito da minha casa, da minha família, do meu trabalho, dos meus negócios. A palavra de Deus ainda está, aleluia, está ainda, está em validade sobre a minha vida, meu Pai. Oh Senhor, não deixe nós ficarmos na zona de confortos, assossegados, acomodados, sendo que o Senhor está nos levando a outro nível de fé, a vezes nos levar a outro nível, Pai, para caminharmos o sobrenatural, vivemos o sobrenatural do Senhor, Pai. Nos leva, Deus. Nos leva, Pai, nos leva a outro nível nessa noite, Deus. Nos leva fora das nossas limitações, nos leva fora da nossa zona de conforto, nos leva, Deus, fora do barco, Senhor. Nós queremos andar sobre as águas, nós queremos realizar e fazer coisas que não foram feitas ainda, meu Pai, e nós queremos testemunhar de coisas que não foram realizadas ainda, meu Pai. E eu creio que muitas pessoas vão voltar aqui nessa igreja, eu creio que pessoas vão voltar aqui e vão dar testemunho, meu Deus, de sair realmente, Senhor, do barco, realmente sair da tenda para viver coisas maiores, para viver coisas sobrenaturais, para caminhar no nível do sobrenatural. Espírito Santo nos leva, Espírito Santo nos conduz, Espírito Santo nos leva a viver coisas maiores que temos vivido. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor já fez tantas coisas grandes na nossa vida, o Senhor já fez tantas coisas maravilhosas, tremendas, incríveis, extraordinárias, mas eu sei que a partir de hoje começa um novo ciclo, eu sei que a partir de hoje começa um novo nível, eu sei que a partir de hoje o Senhor está nos levando a viver coisas maiores. Deus está levando você a viver coisas maiores. Deus está levando você a viver coisas maiores. Como os céus é grande, assim é o teu Deus. Como as estrelas são difíceis de contar, assim é o Deus do impossível que você serve.
Aquilo que era impossível para o homem realizar, Deus provou que era Deus na vida dele, e deu um filho, e deu descendências por todo o mundo. Assim é o seu Deus. Deus, ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Esse é o poder do Espírito Santo, esse é o poder de Cristo, esse é o poder da palavra de Deus na nossa vida. Creia como Abraão, creia e viva tudo aquilo que o Senhor tem para você, meus amados, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Creia somente. Creia somente. Abraão creu. Isso foi suficiente. Creia. Quando você lê na palavra de Deus, creia. Quando o Senhor te dá uma promessa, creia. Quando você cantar um louvor, creia nesse louvor. Creia em tudo que está direcionado a Deus. Creia, entre em concordância com Deus pela fé. Creia, e você vai dar o testemunho. Você vai dar testemunhos do que a sua fé está ativando, daquilo que a sua fé está trazendo à existência que não existia. É pela fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe todos vocês, queridos, aleluia.